Fala galera, eu sou o Nicão, professor de matemática da Salinha Teorema, trabalho em alguns cursinhos de BH e no interior de Minas, e na aula passada a gente viu o tópico de áreas de figuras planas. A gente viu várias áreas, várias figuras e agora a gente vai aplicar isso. Olha só para a nossa primeira questão. Considere o retângulo ABCD. ABCD. Retângulo, ângulo reto. Já vem aqui e marca os ângulos de 90 graus. Muito importante. Nessa questão aqui, a gente nem vai utilizar tanto isso, mas em maioria das outras questões a gente vai utilizar isso, beleza? Então sempre marca isso. Seguinte, um retângulo é um paralelogramo. Definição de paralelogramo, ó, os lados opostos são iguais. Então se aqui AM é 3, MB é 3, esse lado todo AB é 6, aqui também é 6. Tranquilo? Eu quero que você perceba o seguinte, olha o triângulo DMC. Isso aqui é um triângulo de lados 5 e 5. Esse triângulo é o quê? Isósceles. Olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar a altura desse triângulo. Traçando a altura desse triângulo, se é um triângulo isósceles, essa altura vai formar um ângulo de 90 graus, como toda altura, mas além disso, ela é bissetriz, ou seja, esse ângulo é igual a esse, e além disso, essa altura é mediana, ou seja, esse carinha aqui, ó, é metade disso. Se aqui é 6, aqui é 3, se aqui é 6, aqui é 3. Estamos juntos? Tranquilo? Agora presta atenção. Olha para esse triângulo M, esse pontinho C, esse triângulo aqui. Esse triângulo é retângulo, ó. 3, hipotenusa 5. Esse é o triângulo que a gente mais estudou. É o triângulo 3, 4, 5. Caso contrário, chama aqui de x e aplica o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Mas quem viu a aula de teorema de Pitágoras, olha isso aqui, já ri daqui até aqui, ó. Já marca lá o 5. Olha aqui que eles estão me perguntando. A área do triângulo MDC. Gente, área de triângulo, a fórmula mais básica que tem. Base do triângulo, 6, vezes a altura, 4. Tudo isso dividido por 2. Acabou. A área do triângulo vai ser base, 6, vezes altura, 4. Tudo isso dividido por 2. 6 vezes 4, 24. Tudo isso dividido por 2, isso aqui é igual a 12. Tranquilo? Tem outras maneiras de fazer essa questão. Você pode fazer a área do retângulo e tirar a área desse triângulo e desse, que por um acaso são iguais, mas fica à vontade. Eu preferi calcular a nossa base vezes a altura e dividir por 2 e já achar a resposta direto. Tranquilo? Questão muito boa, bem simples e é muito válido da gente treinar aí a área de triângulo, uma figura que sempre aparece em todo vestibular. Agora eu vou sair dessa questão e vou te contar um pouquinho. Eu vou para uma questão que tem quadrado e circunferência. Olha só, um quadrado de lado A tem área igual a um círculo de raio R. A relação entre A e R. Está me perguntando a relação entre o lado do quadrado e o raio da circunferência. Vou desenhar esse negócio. Dica, sempre que uma questão de geometria cair de forma textual, desenha isso, tá? Para você conseguir resolver com mais calma. E essa dica se expande à física também. Muitos professores de física falam isso. Então sempre desenha e fica mais fácil. Aqui a gente tem um quadrado, esse quadrado tem lado A. Eu tenho uma circunferência aqui, essa circunferência tem raio R. Tranquilo? A questão me dá um ponto-chave para eu conseguir relacionar essas duas incógnitas, né? O lado e o raio. A questão fala o seguinte, que tanto o lado do quadrado, tanto a área do quadrado quanto a área da circunferência são iguais. A área do quadrado é fácil demais, gente. É lado ao quadrado, a gente viu isso. E a área da circunferência é a fórmula de área mais importante para o Enem. A área de uma circunferência é dada por π vezes o raio ao quadrado. Se essa área é igual a essa, isso implica que A ao quadrado tem que ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Tranquilo? Aqui tem um quadrado. Vou mandar para a raiz como raiz quadrada para o outro lado. Vai ficar A é igual a raiz quadrada de π vezes R ao quadrado. Aqui eu tenho um número, raio é um número, tá? Elevado a um expoente
cujo expoente é o mesmo do índice da raiz. Ou seja, r ao quadrado está dentro de uma raiz quadrada, ele sai da raiz. Eu chego que A é igual a R que multiplica a raiz quadrada de π. Olha a nossa relação aqui, ó. O lado do quadrado é igual ao raio da circunferência vezes a raiz quadrada de π. Muito boa a questão. Já apareceu no Enem algumas vezes assim, relacionando tanto o lado do quadrado quanto o raio da circunferência. Questão muito boa, inclusive para a nossa próxima aula, que é de geometria sólida. Fica aí. A gente agora vai resolver a questão de número 3. Na questão de número 3, o texto fala o seguinte com a gente, ó. Observe o trapézio retângulo, reto, ângulo. Então aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante. Por que que é importante? Se o meu trapézio é retângulo, esse lado aqui, ele faz papel de altura do trapézio. Então guarda isso. Sempre que o trapézio for retângulo, um lado vai fazer papel de altura desse trapézio. Tranquilo? Seguinte, se o perímetro desse trapézio é 14 centímetros, sua área é. Nunca a questão vai ficar te dando informações valiosas como essa à toa, tá? Então, se deu essa informação, fica com aquela pulguinha atrás da orelha e vai buscar aí de onde vem. Seguinte, aqui eu tenho que esse lado é igual a 4x, esse lado é x, esse lado é 4x. Eu tenho que começar a pensar. A minha dica, sempre que eu trabalho com trapézio, é a seguinte. Pega a altura do trapézio e fecha um triângulo retângulo. Sempre isso aqui vai te ajudar. Olha o nosso triângulo retângulo aqui, ó. Já já a gente conversa um pouquinho sobre ele. Seguinte, se aqui é x, vamos fazer um exercício de visualização. Observe esse quebra-mola aqui. Pega esse quebra-mola vermelho e desce ele aqui para baixo. Ele está exatamente aqui, ó. Ou seja, se aqui é x, aqui vai ser x também. Mas olha o que a questão já me forneceu de informação. A questão já me disse que isso aqui tudo é igual a 4x. Gente, se isso aqui tudo é 4x e isso aqui é x, esse quebra-mola azul é o que está faltando. 4x menos x, 3x. Tranquilo? Agora presta atenção no seguinte. Olha esse outro quebra-mola vermelho aqui. Você consegue ver que esse cara está aqui também? É só eu pegar e arredar. Micão, mas por que você está fazendo isso? Esse lado é paralelo a esse. Os ângulos aqui, ó, são correspondentes, beleza? Então esse 4x está aqui, ó. 4x. Ok? Primeira coisa, o aluno bate o olho aqui e fica assim, nossa, mas não está muito simétrico não. Esse pedação todo é x, esse pedacinho aqui é 3x. O Enem não é uma prova feita em escala, então não se preocupe com isso. Se você está usando as propriedades certas, não se preocupe com isso. Pode parecer maior, mas não interessa. O que interessa são as contas. Continuando, olha o meu triângulo retângulo aqui, ó. Eu vi um triângulo retângulo na prova, a primeira coisa que veio na minha cabeça, teorema de Pitágoras. Ó, 3x, 4x. A gente viu esse triângulo demais, inclusive nessa aula. Isso aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. Lembra lá? Triângulo 3, 4 e 5 e os seus múltiplos, 6, 8 e 10. A gente também tem um triângulo 60, 80 e 100. São os triângulos que mais aparecem. Então, se aqui é 3x, aqui é 4x, pode fazer a conta se quiser. Mas, ó, o aluno esperto já vem aqui e coloca, ó, 5x. Beleza? Voltando. Perímetro é a soma dos lados. É esse lado mais esse, mais esse, mais esse. E tudo isso tem que ser igual a 14 centímetros. Vamos somar. X mais 5x, 6x. Cuidado, isso aqui tudo não é 7x, isso aqui tudo é 4x. 3x é só isso aqui. Então, 6x mais 4x, 10x. 10x mais 4x, 14x. Então, eu tenho que 14x é igual a 14 centímetros. Logo, x é igual a 1. Onde tem x, a gente vai substituir por 1. Então, se aqui é 4x, esse lado todo do nosso trapézio é igual a 4. Se aqui é igual a 4x, essa altura do nosso trapézio é igual a 4. Se essa base menor é igual a x,
esse carinha aqui vale 1. E se isso aqui tudo, esse lado do trapézio é igual a 5x, esse lado é igual a 5. A questão está falando comigo, ó. Se o perímetro é igual a 14 centímetros, sua área é. Agora a gente vai calcular a área do trapézio. Lembrando, a área do trapézio é fácil. A gente viu a aula passada, ó. É igual a base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Aqui a gente tem que a área do nosso trapézio vai ser base maior. Base maior está aqui, gente, ó, 4. Mais 1, que é a nossa base menor, vezes a altura. Olha a altura. Lembrando, a altura sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. A altura, 4. Tudo isso não pode esquecer, muito aluno esquece, de dividir por 2. Agora, eu tenho uma multiplicação aqui. Eu posso simplificar esse 4 com esse 2, fica 2. Aqui dentro do parênteses eu tenho 4 mais 1. 4 mais 1 vezes 2, isso aqui fica 5 vezes 2, 10. 10 é igual à área desse trapézio. Questão muito, mas muito bacana. Guarda. Trapézio é uma questão que geralmente aparece nos vestibulares aí. Muita gente perde a questão por não saber usar fórmula. Essa questão 4 é uma questão recente do Enem, salvo engano, 2016, tá? Tá o seguinte pra gente. A gente tem um retângulo e me dá essa figura aqui, beleza? E fala que essa figura tem área igual a essa do retângulo e me pede o perímetro desse retângulo. Então tem que descobrir o valor de x. Por quê? Lembrando, retângulo é um paralelogramo, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então se eu descobrir esse lado, eu multiplico por 2, se eu descobrir esse lado, eu multiplico por 2, somo, acabou o problema. O que muita gente faz aqui, o nosso intuito não é só resolver a questão, é resolver a questão da forma mais rápida possível. Por quê? No vestibular, o tempo vale ouro. Muito aluno vem aqui e estica a pontinha dessa figura. Na hora que estica, ele forma um triângulo retângulo grandão. Aí ele aplica a semelhança desse triângulo pequenininho, que a gente vai formar, com um triângulo grandão. E ele descobre essas medidas, calcula a área. Dá certo? Dá. Só que não é a maneira mais inteligente de fazer isso, que você vai fazer muita conta. Qual que é a dica? Sempre que eu posso, eu divido as minhas figuras planas em triângulos. Por quê? Calcular a área de triângulo é muito fácil, gente. É base vezes altura sobre 2 em maioria dos casos. E olha só, ainda mais se o meu triângulo que nascer for retângulo. Porque aí o que a gente faz? Cateto vezes cateto sobre 2. Então guarda isso. Olha que bonito. Eu vou pegar esse vértice e vou traçar aqui uma reta, ó, bonitinha, até esse vértice. Tá aqui, ó. Olha essa reta azul. Você conseguiu ver que a gente tem um retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui? Agora eu vou calcular a área desse triângulo retângulo. Olha só, sempre que o triângulo for retângulo, a área dele é dado por área cateto 21 vezes esse cateto, que é 3, tudo isso dividido por 2. Sempre cateto vezes cateto dividido por 2 é a mesma coisa que base vezes altura. Tranquilo? Continuando, olha esse outro triângulo aqui que eu vou calcular a área dele de vermelho. Mesma coisa, ele é retângulo, então a área dele vai ser base, ó, base 15. Você consegue ver que o cateto é como se fosse a altura para ele, forma um ângulo de 90 graus. Então fica 15 vezes 15. Tudo isso dividido por 2. Não precisa sair fazendo essas contas, não precisa. Calma, aqui é te dar o caminho. Você vai ter que trabalhar um pouquinho em casa também. Olha só, aqui a gente tem um retângulo. A área de retângulo é o quê? Base vezes altura. Então a área desse retângulo aqui vai ser base x mais 7 vezes a altura. Quem que é a altura? X. As áreas não são iguais, gente? Acabou. Se as áreas são iguais, eu volto aqui e faço. Olha lá. X mais 7 vezes x, área do retângulo, é igual a área do triângulo grandão,
esse aqui, 15 vezes 15 dividido por 2, mais a área do nosso triângulo menor. 21 vezes 3, tudo isso dividido por 2. Agora eu faço só a distributiva, esse x multiplica esse x multiplica esse 7 e faço essa conta. Depois que eu fizer isso, quando você fizer x vezes x, você vai ter um x quadrado, você vai cair numa equação do segundo grau. Eu já vou colocar a equaçãozinha aqui para você. Ó. Você vai ter que x ao quadrado menos, vai ficar menos 7x, beleza? Mais 7x, perdão, mais 7x, porque esse 7 aqui é positivo, menos 144. E tudo isso é igual a 0. Você vai encontrar dois valores como resposta, porque é uma equação do segundo grau. Você vai pegar o único valor coerente. Esse valor coerente vai ser que x é igual a 9. Na hora que você descobrir que x é igual a 9, você vai voltar ali e vai substituir. Presta atenção. Se aqui x é igual a 9, eu tenho um paralelogramo. Aqui é igual a 9, aqui é igual a 9. Os lados opostos são iguais. Se x é igual a 9, aqui vai ser 9 mais 7, 16. Esse lado é oposto a esse? São iguais. O meu perímetro vai ser soma dos lados. 9 mais 9, 18. 16 mais 16, 32. 32 mais 18, 50. Aí a unidade de medida depende da questão. Pode ser 50 metros, 50 decímetros, 50 milímetros, 50 centímetros. Tanto faz. Tranquilo? Essa é uma questão que, se aparecer no Enem, é uma questão considerada difícil, uma questão trabalhosa, né? O tópico dela. Áreas geralmente são mais tranquilas, a gente sabe as fórmulas, porém é uma questão trabalhosa, principalmente para quem tenta fechar um triângulo aqui e construir semelhança de triângulo. Fique esperto, sempre tem um jeito mais fácil de resolver aquela questão que você acha difícil. Tranquilo? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e que a matemática os acompanhe.